Boa noite a todos. Neste instante, daremos início à Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo. Este evento foi instituído no calendário municipal através da Lei Municipal 4.448, de 20 de outubro de 2014. Nesta noite, 2 palestras serão ministradas. A primeira, pelo advogado Marcos Zequim de Moraes, que abordará os direitos do autista e seguridade social. Já a segunda, com a psicóloga infantil Sandra Morales. Em nossa mesa de honra já se encontram a excelentíssima vereadora Fabiana Alessandri, autora do projeto de lei que deu origem a este evento, e o excelentíssimo senhor vereador Valdo Rodrigues, presidente da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social. Convidamos para compor a mesa de honra a excelentíssima senhora Maria Fernanda Garcia, representando a secretária municipal de Educação, professora Huguete Teodoro da Silva. Convidamos também a senhora Maria Isilda Magalhães, assessora de gabinete e diretora do PTB Mulher. E os palestrantes desta noite, senhor Marcos Zequim de Moraes e Sara Morales. Passamos agora a palavra à vereadora Fabiana Alessandri. Boa noite a todos. É um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa casa, na Câmara Municipal. Muito obrigada de coração pela presença de cada um de vocês. E eu igualmente agradeço a nossa mesa, Marizilda, Maria Fernanda, o vereador Valdo, os nossos palestrantes, doutor Marcos, doutora Sara, que gentilmente aceitaram o nosso convite. E a mesa também está dispondo do seu tempo para compartilhar conosco as informações, importantes sobre o autismo. Eu tive a iniciativa, gente, de criar esse projeto de lei 33 de 2014, foi no ano passado. Depois que eu recebi no meu gabinete algumas mães, pais responsáveis por crianças com autismo, eles me deixaram cientes do que é o autismo, de alguns problemas que enfrentam no dia a dia com as crianças. Então, nós tivemos essa iniciativa de criar a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que engloba o dia 2 de abril, que é considerado pela ONU como Dia Mundial do Autismo. E qual que é o nosso objetivo de criar essa semana? Então, é de proporcionar debates, palestras, da gente promover conscientização da nossa população, da nossa comunidade, conscientizar os poderes públicos sobre o que é o autismo, sobre as dificuldades enfrentadas pelos portadores e pelas suas famílias. O principal objetivo dessa semana é esse encontro, é da gente unir forças para realmente criar políticas públicas, que melhorem a qualidade de vida do portador, das suas famílias, que garantam os seus direitos, os direitos dos portadores. É essa a nossa intenção. E eu faço um agradecimento muito especial a essa casa, na pessoa do vereador Valdo, que é o presidente da Comissão de Saúde, que deu todo o apoio para a gente criar essa semana. Muito obrigado, vereador Valdo, que sem o apoio a gente não teria dessa casa conseguido, então, a aprovação do projeto de lei para criar essa semana. Agradeço imensamente aos palestrantes, eles estão aqui de forma voluntária, aceitaram o nosso convite, estão dispondo de tempo, dos seus esforços para nos ajudar também, difundir informações importantes. Muito obrigada. Nós iríamos receber na noite de hoje o doutor Paiva, que é autor de um livro sobre o autismo, tem um filho também autista, mas, infelizmente, eu fiquei sabendo hoje que ele me ligou, disse que está com dengue, contraiu a doença, ele está muito debilitado e não vai poder vir. Mas nós trouxemos a doutora Sara,
que é psicóloga infantil. Foi um convite de última hora e ela tão gentilmente, né, aceitou. Muito obrigada de coração. Então, ela vai, tanto a Sara quanto o Marcos, né, o Dr. Marcos, vão abordar dentro das suas áreas, né, sobre o autismo. Eu vou passar, então, a palavra para o vereador Valdo, né, e depois para a Marisilda, e a gente começa aí com os nossos palestrantes. Muito obrigada, gente, de coração mesmo. Essa é a primeira semana que eu estou fazendo, né? Vocês me desculpem as falhas. Nas próximas eu vou tá melhor, se Deus quiser. Mas o objetivo, né, da gente estar criando essa política, da gente estar discutindo, da gente estar unindo forças para ajudar os portadores e as suas famílias. Muito obrigada. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar a nobre vereadora Fabiana, parabenizando desde já pela sua iniciativa, pelo seu projeto, pelo seu olhar diferenciado com relação à política pública. Quero cumprimentar a doutora Sara, doutor Marcos, doutora Marisilda Magalhães e a professora Fernanda. Cumprimentar a todos vocês que estão presentes nessa noite. O Brasil, ele passa por um momento de muita reflexão, talvez de muita indignação com as questões políticas. E estar num momento como esse, onde nós teremos aqui a oportunidade de entender sobre direitos já conquistados, direitos que estão garantidos através de uma lei federal, já também regulamentada em decreto federal, essa política que visa trazer o direito ao autista, é um momento onde nós verdadeiramente estamos dizendo, nós participamos do nosso país. Para que nós possamos mudar a nossa sociedade, para que nós possamos mudar o país, esse momento é muito importante. Usar o legislativo, a casa que é do povo, para nós discutirmos juntos o rumo da nossa cidade. Discutirmos junto a política pública, seja para segmento A, seja para segmento B, é de suma importância. Porque somente o legislativo, que tem aí, dentro das suas atribuições, criar leis, aprovar leis, somente o legislativo ele não consegue. É necessário que haja a participação da sociedade. A gente tem, nas nossas falas, usado a seguinte expressão: a democracia, ela se dá de duas formas. Uma é a representativa, que somos nós que fomos eleitos pelo povo e aqui estamos trabalhando. Ela está em xeque, essa está com uma interrogação, porque será que realmente esse poder, essa democracia nos representa verdadeiramente? Mas existe uma outra democracia, que é a democracia participativa. Então eu quero parabenizar a cada um de vocês que estão aqui, mais uma vez parabenizar a vereadora por trazer, né, a população a esta casa e desejar a vocês um bom trabalho. Que esse seja o início de muitas outras ações, porque se nós temos, né, um foco, se nós temos o desejo de marcar a nossa sociedade, é preciso sim marcar espaço, é preciso sim participar das discussões políticas da nossa cidade. Então, parabéns a todos vocês e um excelente trabalho. Muito obrigado. Passar a palavra para a Marisilda. Boa noite, vereadora Fabiana Alessandra. Boa noite. Linda presidente da mesa, né? Vereador Valdo, meu colega Marcos, a psicóloga nessa noite também, a nossa palestrante, doutora Sara, a minha colega Fernanda, charada minha irmã. Boa noite, senhoras e senhores. O vereador Valdo foi muito feliz na sua fala. Nós estamos atravessando momentos de muita reflexão no nosso país. E esse momento, vereadora, que você proporciona a todos nós,
Muito obrigada pelo convite. É muito importante. O autista, de um modo geral, é muito esquecido. Eu estive em uma reunião aqui uma vez, tinha pouquíssimas pessoas. E hoje eu fiquei feliz de ver tantas pessoas aqui, um trabalho que é da vereadora muito árduo aí para mobilizar a cidade, e mesmo assim ainda não conseguimos lotar. Mas vamos lotar. Nós vamos, essa é a primeira, né? Vamos lotar. Vamos criar o interesse da população. A população, quanto mais você fala no assunto, mais ela começa a se envolver. Nós vivemos um momento democrático importante. E as discussões sobre todos os temas é importante. Traz o crescimento. E esse tema é muito importante. Quero parabenizá-la, vereadora, e desejar que esse seu anseio, que foi tão grande, de propiciar esse encontro, você acha que foram as mães que te motivaram, mas eu vejo que foi Deus colocando as mães para te motivar. Porque é muito importante nós discutirmos os assuntos. E esse principalmente. É muito importante, eu estou vendo a Clélia ali, que tem um filho lindo. Né, Clélia? Que mãe maravilhosa que é essa daí. Essa daí, vou dizer, é uma bênção. E tem um filho lindo, que graças ao carinho e ao amor da família, está se desenvolvendo um hominho maravilhoso também, né, Clélia? Então, gente, meus parabéns a todos. Desejo que seja realmente um sucesso, que esse pontapé inicial aqui seja um pontapé realmente de vitória. Eu espero que o debate seja bom e que a gente possa acrescentar muito, porque eu mesmo preciso aprender muito ainda. Eu li um pouquinho, viu? Eu li um pouquinho e tenho acompanhado um pouco, né? Mas a gente sabe muito pouco. Meus parabéns, vereadora, meus parabéns a todos vocês, as mães que estão aí nessa luta, e vamos aí, né, com certeza, conseguir avançar bastante. Boa noite a todos. Obrigada. Vou deixar, então, a palavra para a doutora Sara, né? Já iniciar a sua fala, doutora, por favor. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou de Campinas, meu nome é Sara Morales, não precisa do doutora. Eu sou psicóloga há 30 anos e trabalho na educação especial há aproximadamente 25. Eu comecei meu trabalho numa ONG em Campinas, que trabalha com deficiência múltipla intelectual. E há 6 anos eu estou na ADACAMP, que é uma referência, né, posso dizer, do estado de São Paulo, no trabalho com as pessoas com transtorno do espectro do autismo. As nomenclaturas, né, ao longo da história, no mundo da deficiência, elas foram mudando, né, na tentativa de realmente dizer mais sobre o que é. Então, ao longo da história, a deficiência intelectual era chamada, né, de outra forma. O autismo também teve, né, um percurso aí na nomenclatura, e hoje a gente usa o TEA, transtorno do espectro do autismo, para dizer, né, que as pessoas que têm esse diagnóstico, elas estão dentro de um espectro, desde as pessoas com facilidades e dificuldades maiores, até as pessoas que não precisam de tantos apoios e podem circular, né, pela vida, por vezes denominadas, são pessoas diferentes, mais quietinhas ou mais agitadinhas, né? Mas, de fato, os sintomas, né, do transtorno não aparecem, né, tão visivelmente. Lá na ADACAMP, né, eu gostaria de saber quem conhece a ADACAMP, assim, sabe que existe. Pode levantar a mão? Eu vim conversando no carro, a ADACAMP trabalha, né, para Campinas e para a região metropolitana. E na ADACAMP não tem ninguém de Bragança. Então, eu não sei, eu vim conversando no carro, eu não sei se Bragança não faz parte da região metropolitana, ou se por alguma razão, né, vocês têm assistência mais aqui na região. Não? Bragança faz parte da região metropolitana. Alguém aqui, daqui já procurou a ADACAMP? Não? Então, a ADACAMP existe desde 89, ela foi fundada por um grupo de pais,
adolescentes, adultos jovens, que já tinham percorrido uma história, né, de procurar a rede regular de ensino, dos filhos terem tentado, né, permanecer na rede regular, e de dificuldades que, na época, 30 anos atrás, existiam para isso. Hoje, Campinas, né, é uma referência no sentido da educação especial, que aí vai, né, para todas as pessoas com necessidades especiais, independente do diagnóstico. Na rede municipal, a gente tem o apoio da professora de educação especial e as salas multifuncionais. Nas escolas do Estado, a gente tem as salas de recursos e também, né, as professoras especiais. Então, Campinas tem muito recurso para que as crianças da educação especial estejam, né, inseridas na rede. Na área da saúde, nós também somos muito privilegiados. Na quarta-feira, né, vai ter a Sares Gobim, minha xará, que é lá da Secretaria de Saúde, a doutora Ana Elisa, que é uma neuropediatra que também trabalha comigo, para dizer mais do ponto de vista, né, médico sobre o autismo. Então, em Campinas, a gente tem 4 CAPs infantis que existem para trabalhar com as crianças e adolescentes com diversos transtornos psíquicos, dentre eles o autismo. Então, além, né, da criança poder estar inserida na escola regular, ela também tem o apoio, o acompanhamento das terapias e o acompanhamento médico nos CAPs infantis. E a ADACamp é um espaço, né, não é escola, já foi, né, não é mais há alguns anos. Ela é um espaço clínico-terapêutico. As crianças que lá estão, elas vão à escola regular, ou do município, ou do estado, ou particular, e no contraturno frequentam a ADACamp para receber o trabalho específico necessário para o desenvolvimento. A fonoaudiologia, terapia ocupacional, atividades do educador físico, psicologia, né, em sala de aula, na verdade não é, a gente fala sala e daí vem o adjetivo aula, não é escola, né? Mas nas salas de atendimento. As crianças ficam lá 4h30 no contraturno da escola regular. E também existe, né, o grupo dos adultos, como eu contei lá, foi fundado, né, por pais. Hoje os adultos estão por volta, né, dos 30, 33 anos. E aí esses adultos também permanecem lá meio período ou tempo integral, porque nós temos a parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, e em 2013 eles nos solicitaram, né, que oferecêssemos esse período integral para a família, ou o meio período. As famílias na época optaram, então nós temos esses 2, né, tipos de funcionamento para essas pessoas, e elas lá também recebem, né, todos os atendimentos, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, educador físico, a psicologia. Os adultos têm oficina de horta, oficina de culinária, oficina de artesanato, temos música, temos cão-terapia, são todos os apoios, né, para colaborar para o desenvolvimento das pessoas que ali estão. Temos, né, dentro desses programas digamos assim, uma separação, né, para as crianças que estão na escola da Prefeitura e do Estado. Elas vão lá 2 vezes por semana, ficam por volta de 1h30. E as crianças das cidades vizinhas e escola particular estão no convênio da saúde, e estas ficam conosco por volta, pelo período das 4h30. A ADACamp funciona ali perto do Mário Gatti, né? Quem conhece um pouquinho Campinas, é atrás da antiga Receita Federal. Meu trabalho lá é com as famílias, né? Eu tenho 4 colegas psicólogas que atendem, né, as crianças, os adolescentes, e meu trabalho é junto às famílias. Nós entendemos que não existe, né, possibilidade de desenvolvimento se não houver uma participação muito grande do grupo familiar. A gente pensa em grupo familiar por entender a demanda que, por vezes, muitas crianças exigem, e a mãe, solitariamente, fica muito desgastada. Então, nós tentamos ampliar, né, a rede de apoio a esta mãe.
Na verdade, temos por hoje 190, né, atendidos na ADACAMP, e a maioria é mãe ou é vó. Alguns, poucos pais, né, podem estar lá com maior frequência, porque ali, né, digamos assim, na dinâmica familiar, um precisa, né, trabalhar fora para poder ter o sustento, e o outro pode estar mais, né, próximo à criança para poder acompanhar. Pensando um pouquinho mais nos serviços de Campinas, em Campinas nós também temos a Unicamp, que tem um ambulatório de psiquiatria, e temos a PUC, que também tem um ambulatório de psiquiatria. Então, também algumas crianças, algumas pessoas, né, não necessariamente crianças, também são acompanhadas nesses dois serviços. Em Campinas, a gente tem a farmácia também de alto custo, né? Muito das crianças que nós acompanhamos necessitam de alguma medicação de uso contínuo, por vezes nem são tão dispendiosas, mas pelo uso contínuo se faz necessário, né, esse serviço da farmácia de alto custo. Em Campinas, a gente também tem a gratuidade no transporte, né? As pessoas com um laudo médico, independente do diagnóstico, né, precisa ser uma pessoa com deficiência, ela consegue, no transporte público, a isenção, né, do custo da passagem da pessoa com deficiência e para um acompanhante. E isso também facilita muito, né, participar das atividades, dos atendimentos. Bom, em Campinas, penso que essa é a infraestrutura, né, que eu consegui me lembrar e fui voltando atrás para contar. Eu trabalho com as famílias, né, de duas formas. Lá existe uma sala, né, que as famílias permanecem, por vezes, por não poder ir embora para casa, porque há uma distância, né, nessa locomoção. Então, elas têm um espaço, e ali é livre, né? É uma sala maior de espera. Então, por vezes, eu faço grupo nessa sala, né? Aí é uma coisa mais informal, porque cada, né, dia tem um tipo de público ali, né? Tem mãe que sai, tem mãe que volta, tem mãe que não vai na segunda, que vai na terça, mas ali já existe, né, um espaço que a gente pode estar conversando mais informalmente. Eu atendo as mães individualmente, né, num processo de terapia breve. E nós temos há 2 anos, praticamente, 2 anos e meio, a Escola de Pais. Eu e a doutora Nelisa, nós construímos, né, um tipo de acolhimento às famílias que chegam à ADACAMP. A gente percebe a necessidade, né, de muita informação, de muito compartilhar, de muita busca, né, até que se consiga e se chegue a um local certo. A gente estava conversando um pouquinho ali dentro da dificuldade do diagnóstico, né? Hoje está bem mais precoce, né? Nós temos crianças já com 2 anos com o diagnóstico fechado, e aí é lógico que a intervenção, quanto, né, mais jovem, mais é a chance, né, do desenvolvimento, né, dos vários aspectos que são importantes. Eu gostaria não sei se a gente vai ter um tempo depois de pergunta. Depois? Sim. Tá, depois a gente faz pode isso. Ir. Tá. Aí depois que né, o colega falar, aí a gente pode, né, ver esse tempo de pergunta. Então, pessoal, assim, basicamente meu trabalho, né, com família das pessoas, né, com transtorno do espectro do autismo, aconteceu lá na ADACAMP, quando eu tive a oportunidade de começar meu trabalho lá. E são esse trabalho que eu contei para vocês que eu realizo. Sobre os aspectos, né, do diagnóstico, de trabalhos específicos com as crianças, eu penso que a doutora Nelisa vai contar na quarta-feira. Então, eu vim aqui só para contar um pouquinho desse serviço que eu trabalho, né, da minha experiência, do quão é importante, né, isso que está acontecendo aqui, de ter um movimento, de ter um espaço para que a gente possa conversar, compartilhar, trocar. O grupo é uma coisa muito bem-vinda no sentido da troca de experiências. Eu aprendo com vocês todo dia, né? Tem mãe que me conta história de como colaborou para o desenvolvimento do treino do desfraude, da alimentação,
de atividades que, por vezes, né, elas conseguem pensar e inventar para fazer em casa. E eu agradeço muito poder estar lá para escutar essas histórias, para poder aprender e para poder um pouquinho compartilhar, né, de momentos que eu percebo as famílias, em especial, vou dizer, as mães, são muito solitárias. Eu não sei se vocês conhecem um texto, mas eu achei assim que esse texto é o que, né, pode dizer bastante sobre esse nosso trajeto. Ele se chama Bem-vindo à Holanda. Seria como? Ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra montes de guias e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza. Você pode até aprender algumas frases em italiano. É tudo muito excitante. Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia. Você arruma suas malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza. O comissário de bordo chega e diz: "Bem-vindo à Holanda." "Holanda?", diz você. "O que quer dizer com Holanda?" "Eu escolhi a Itália. Eu deveria ter chegado à Itália. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália." Mas houve uma mudança de plano de voo. Eles aterrizaram na Holanda. E é lá que você deve ficar. A coisa mais importante é que eles não te levaram a um lugar horrível, desagradável, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você deve sair e comprar novos guias. Deve aprender uma nova linguagem. E você irá encontrar todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas após alguns minutos, você pode respirar fundo e olhar ao redor, começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Rembrandts e Van Goghs. Ai, gente, dá licença. Mas todos que você conhece estão ocupados, indo e vindo da Itália. Estão sempre comentando sobre o tempo maravilhoso que passaram lá. E por toda a sua vida você dirá: "Sim, era onde eu deveria estar. Era tudo o que eu havia planejado." E a dor que isso causa nunca irá embora. Porque a perda desse sonho vai passar. Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se você passar a sua vida toda remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a Holanda. Então, esse texto, né, do meu ponto de vista, diz muito do nosso trajeto, das mães, dos familiares e dos profissionais, né, que estão sempre para colaborar com o desenvolvimento de quem nos procura, para compartilhar dos momentos de aflição, dos momentos que, por vezes, né, dá uma vontade de dizer: "Eu acho que chega, né, esse caminho não está funcionando." Mas se a gente puder, né, pensar um pouquinho nesse texto e não desejar, né, que a viagem que a gente planejou tenha dado completamente errado, mas começar a enxergar, né, tudo de positivo, que quando a gente se dispõe a enxergar e a observar e a colaborar para o crescimento, famílias e profissionais conseguirão, com certeza, colaborar muito para o desenvolvimento de cada um que nos procura e que está na família de cada um de nós. Obrigada, doutora Sara. Queria agradecer muito a presença do Zé Eduardo, secretário municipal de obras. Muito obrigada.
Vocês gostariam de estar ouvindo o Dr. Marcos? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode ser depois. Queria ver com vocês o que vocês acham melhor. Vocês tem alguma dúvida, né? Posso passar para o... Quer fazer agora? Por favor, pode vir. O microfone está ali. Pede para se identificar. Só queria pedir para você se identificar, só para a gente saber, tá? Boa noite. Boa noite. Meu nome é José Eric, e eu sou professor do Instituto Federal, aqui de Bragança. Eu morava em Campinas. Bom, o diagnóstico do meu filho saiu com 2 anos e meio, mais ou menos, né? Bom, como eu falei, eu morava em Campinas. Eu juro por Deus, eu nunca ouvi falar dessa instituição. Nunca ouvi falar. E você falou da Receita Federal, lá no prédio... Ah, é atrás, né? Não é na frente. Da antiga, já saiu, né? De lá, né? Então, uma coisa que eu estou percebendo é que, se eu não me engano, a PAI, ela veio de uma associação de pais, não é? Essa sua, onde você trabalha, a instituição que você representa, também veio de uma associação de pais, é isso? Então, assim, eu acho que aqui em Bragança, não existe ainda uma associação desse tipo, né? Então, eu acho que a sua vinda para cá é muito pertinente para nós, né? Porque talvez nos dê o caminho das pedras, né? Você falou que talvez atenda Bragança por lá, né? Pela associação, pode ser atendido. Se Bragança é da região metropolitana, sim. Nós temos parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E aí é por essa parceria que nós temos a região, né, que nós temos que atender. Então, sinceramente, eu não sei se Bragança faz parte. Independentemente disso, tem a questão da distância e do pedágio. Nós temos um belíssimo de um pedágio que nos separa, né? E nem todas as famílias vão conseguir arcar com o ônus de viajar todos os dias para Campinas. Durante uma vez por semana, eu levo meu filho para Itatiba. E é um suplício. É complicado. Imagina levar todos os dias no meio período e tudo mais. Então, eu observo que talvez vocês possam nos ajudar muito nessa caminhada que vai iniciar ainda aqui em Bragança, para ter um centro de apoio via Associação de Pais, ou seja, a mobilização da sociedade. Acho que a sociedade não dá só para ficar deitado em berço esplêndido esperando também, né? Eu acho que a gente tem que se movimentar. Eu acho que o exemplo de vocês é muito bom. Você falou que é desde 1989, não é isso que funciona? Sim, desde 89, né? Como eu contei, foi criado por um grupo de pais. A PAI, se não me engano, de Campinas tem 60 anos, ou um pouquinho por volta disso. E também começou, né? As ONGs, na verdade, a maioria, né, para o trabalho com as pessoas especiais, né, foram criadas por um grupo de pais. Mas hoje, em Campinas, eu entendo que o poder público tem cada vez mais se apropriado do que realmente, do meu ponto de vista, tem que ser, né? Tá correto. O grupo de pais, é lógico, faz uma pressão, né? Mas o poder público tem que se mexer, né, para toda a população, né? Acho que mais que isso, né? Não é só fazer uma pressão, é o canal de entrada para o governo, né? O governo precisa atender alguém. Então, eu acho que a sociedade também tem que estar pronta para receber, não só para cobrar, né? Mas eu acho que talvez a associação seja um caminho para receber esse recurso, para fazer essa parceria. Eu não sei como que isso funciona exatamente. Então, eu acho que o contato com a instituição de vocês vai nos ajudar a entender esse mecanismo, esse processo, porque não sei se as prefeituras têm como fazer isso diretamente, criar por ela própria um centro, manter ou coisa parecida.
Eu acho que essa parceria do governo com associações vem se estreitando mais e aumentando por causa de legislações também, né? Então, muitas coisas vêm mudando no país, inclusive as legislações, e tem legislações que são relativamente novas. Quando você falou da APAE, lá de 1960, você falou? 60 e pouco? 60 anos, né? Você falou que tem 60 anos. Eu penso que a APAE de Campinas existe há uns 60, 65 anos. Mais né? ou menos. Mas tem bastante legislação que fala sobre o autismo que tem 5, 3, 2 anos. Né? Então, essa proximidade um pouco maior do governo com as associações, eu acho que ela é mais recente. Né? E ela está iniciando. Se a grande questão é, uma associação de pais pode facilitar essa chegada do recurso, a chegada desses profissionais. Uma outra questão é a questão da educação. Sei lá, de repente a prefeitura hoje fala assim, eu vou fazer um concurso para contratar 30 especialistas em autismo, em diversas áreas diferentes. É difícil encontrar também. Né? Então, os centros de formações são coisas importantes. Cursos de aperfeiçoamento não só para profissionais, que são de áreas afins, como também para pais. Porque assim como os profissionais, os pais muitas vezes precisam de fazer minicursos ou palestras especializadas para aprender a lidar melhor com os seus filhos. Eu acho que a informação, a educação, ela é fundamental também nesse processo. Eu acho que o governo também poderia ajudar nesse sentido, em organizar centros de formação também, né? Não só o centro de apoio. O centro de apoio é importantíssimo, aliás, é a prioridade, número 1. Mas, paralelo com isso, também centros de formação, de profissionais locais e de pais. Né? Campinas, como você falou, tem toda uma história. Eu já tentei atendimento pela Unicamp, eu fui aluno da Unicamp, não tive sucesso, não consegui. Pela USP, não consegui. Pela PUC, eu recebi uma pesquisadora da PUC na minha casa, conversamos sobre o assunto, também não deu em nada. Não é muito fácil conseguir essas vagas. Às vezes eu sei que tem um trabalho muito bem feito lá nessas instituições, respeito-as, né, mas são limitados. Então, eles têm as limitações deles. Não é tão tranquilo assim, tem fila de espera. Na USP, eu estou na fila de espera há muito tempo. Então, só que o nosso filho não espera, né? Ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, precisa de mais estímulo. Como você acabou de falar, vocês têm lá uma lista de profissionais que é o sonho para qualquer pai de autista, né? Vocês têm lá, desde terapia ocupacional, psicólogo, psiquiatra, enfim. Isso a pluralidade em relação ao autismo, ela começa no diagnóstico já, né? Você não consegue diagnóstico rapidamente e nem por uma pessoa só, né? Por um profissional só. Ele vem por uma equipe de profissionais. Então, se o diagnóstico já começa com uma equipe de profissionais, imagina o tratamento, né? Imaginem as terapias. Então, preciso de mais profissionais ainda, né? Então, pode ser, eu não sei se atende Bragança ou não, mas mesmo que atenda Bragança, fica bem complicado o pessoal aqui de Bragança conseguir ir para Campinas, por exemplo, todos os dias, meio período. Eu acho que é impossível, é muito complicado. A gente teria que ter algum tipo de alternativa aqui em Bragança, aqui nessa região, algum tipo de centro parecido com o de vocês. Eu acho que seria muito interessante se nós pudéssemos visitar, conhecer, né, porque nós não temos absolutamente nada aqui em Bragança hoje. Né, hoje. Obrigado. Então, você tem toda a razão, né? Dizer dos equipamentos que Campinas tem não diz que os que existem dão conta de tudo, né? Nem a da Camp, infelizmente. Hoje a gente tem uma lista de espera por volta de 130 pessoas, né? Eu sempre digo pessoas, porque pode ser, né, claro, desde os 2, 3 anos de idade até o adulto, né? E aí esqueci de contar que na Adacamp também tem um grupo de mercado de trabalho, de adultos, né? São pessoas que dão conta de estar, né, no mercado de trabalho. Então, a questão do fluxo, né,
da saúde, começa no centro de saúde, e depois aí tem que ir para o especialista, que não tem no centro de saúde, que é o neurologista, o psiquiatra, né? A Sara Escobim vai estar explicando isso na quarta-feira. Então, dizer que Campinas tem muitos equipamentos, né? Como eu citei, não significa que a gente dá conta de atender todo mundo, né? E nem a Adacamp, infelizmente. A Adacamp foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje está na capacidade máxima, né? É um terreno grande, foi construído mais salas, mas realmente ainda não dá conta. As cidades vizinhas que a gente tem lá, os municípios, né? O transporte é via Secretaria de Saúde, geralmente, e de Educação. Então, essas pessoas, as crianças, são levadas por um transporte que a prefeitura tem que oferecer, porque como a cidade não tem o tratamento, vamos dizer assim, né? Então, eles têm que mandar para onde tem. E aí, todos de fora, na verdade, nenhum vão com recursos próprios, né? Todos vão com transportes públicos. Minivans, Montemor vai um ônibus com 3 crianças, mas, né, leva a criança e a familiar. Sumaré é uma perua. De Mogi Guaçu vai uma pessoa com um carro e uma criança, porque é uma criança de Mogi Guaçu. Enfim, também são lutas destas pessoas nas próprias cidades para conseguir esse transporte para ir para os locais de atendimento, já que o município não tem, né? E aí cada município lida com isso de um jeito, que aí, sinceramente, né, eu não sei dizer, né, mas as famílias vão batendo lá nas secretarias, né, e de algum lugar sai um transporte, né? Vou perguntar, mas qual que é a origem do recurso que vocês utilizam para equipar e pagar esses profissionais? Qual que é a origem, qual a porcentagem de cada origem, se é que tem mais de uma? Tem. A Secretaria de Saúde do Estado é nosso maior recurso. Secretaria de Educação de Campinas é outro recurso. Secretaria da Assistência Social é mais um recurso. E cada recurso, né, pode pagar determinado tipo de profissional, né? E lá nós temos em Campinas a Federação das Entidades Assistenciais, que também dá um pouco, né, um pouco de recurso financeiro, mas a infraestrutura administrativa, além de ter dentro da Adacamp, eles colaboram com a parte de recursos humanos. Então, é um dinheiro, né, que não aparece dinheiro, mas que é dinheiro, porque, né, que todo um trabalho. É uma ONG, mas que é uma empresa, né? Nós somos funcionários, né? E tem todo o aparato, né, da lei. Então, a Adacamp tem essas verbas. E nós sempre batalhamos com eventos, né, para conseguir uma verba que não seja só pública, né, porque todo ano tem que refazer contrato, tem que ser no formato que é exigido. Então, digamos assim, né, o sucesso das ONGs é que pudessem ter alguma coisa que não seja público, né, recursos próprios, de algum jeito. A APAE, por exemplo, é super conhecida com telemarketing. Eles têm muita, assim, uma verba grande do telemarketing. Exatamente nesse momento, não sei, porque está tudo difícil, mas a APAE, por muitos anos, uma verba muito grande deles é do telemarketing. Então, vocês não têm nenhum tipo de verba fora de secretarias de municípios ou um auxílio Por de vezes RH? a gente faz eventos, né? Vocês fazem cursos e treinamentos, esse tipo de coisa? Então, cada profissional ali procura, né, por recursos próprios. Por vezes a gente tem até um subsídio, né, de uma verba, da liberação do trabalho, né, porque se você não está indo ao trabalho para fazer um curso, é um ganho do profissional, sim, né? Sim. Por vezes a gente tem uma colaboração financeira ou, né, da nossa dispensa de estar ali para fazer as nossas formações. E cada um busca, né? A fonoaudiologia busca dentro da área dela, a psicologia dentro da área dela, né? As minhas colegas que atendem as crianças, elas têm uma formação da terapia comportamental cognitiva, né? Que é a abordagem que hoje está posta, que tem, né, um caminho interessante, né, com as crianças do transtorno do espectro do autismo. A fisioterapeuta, né, também
tem ali um olhar especial para o diagnóstico, né? E vocês chegam a ministrar cursos também, não? Vocês ministram pela instituição cursos? Não, ou não? não. Nós, assim, por vezes, as crianças que estão lá, que estão na rede regular, os profissionais da escola e com os profissionais da DACAMP têm intercâmbios de informações, digamos assim, de palestras informativas para os professores de educação especial, professores das crianças que estão na DACAMP. Nós, né, termos um curso de capacitação assim aberto, não temos ainda formalizado. Já teve alguma coisa, né, assim, mas para um grupo de uma escola que pediu. O ano passado, a gente fez, no mês de novembro, a primeira plenária, né, de políticas públicas para o transtorno do espectro do autismo. E aí foi abordado todas as áreas, né, da pessoa, qualquer pessoa, né, dentro do transtorno. A gente fez isso lá, a DACAMP, juntamente com uma verba que veio da Secretaria de Saúde Federal. Obrigada. Eu acho que a gente tem muitas ideias, né, que a gente vai poder depois discutir assim que acabarem as palestras. O meu objetivo, assim que acabar essa semana, é da gente se reunir para ver que caminho vamos seguir. Então, assim, a gente está buscando juntar o máximo de informações para a gente depois saber, decidir por onde a gente vai começar, né? Vou passar a palavra. Muito obrigada, doutora Sara, né? Passar a palavra para o Marco, doutor Marcos Zequim. Bom, boa noite a todos. Eu vou cumprimentar aqui os integrantes da mesa, a Magzilda, a Fernanda, né? Já estava bastante tempo trabalhando junto aí com o autismo, né? O Valdo, né? O vereador, conversamos sobre o assunto também, a Fabiana, né? A Sara também, que tem essa experiência muito importante para a gente acrescentar aqui, né, nesse debate, nessa conversa, né? E, em primeiro lugar, eu queria só consertar ali que eu recebi um convite para fazer essa explanação e fui colocado lá como advogado. Eu não sou advogado, tá? Então, estava errado lá, mas para evitar qualquer constrangimento, eu trouxe um advogado, caso precise algum termo mais técnico, assim, está aí à disposição. O doutor Luciano está aqui junto conosco para nos acompanhar, né? Bom, vou tentar fazer um resumo. Tá, caso for necessário, a gente chama o doutor aqui, tá, doutor? Não adianta fazer, não, que vai ter que vir, né? Vamos lá. Vou fazer um resumo, né, de como começou, que eu sou pai de autista, né? Então, a gente tem aquela experiência que a gente sempre tem na casa, né? Nasce o bebezinho, é uma belezinha, de repente ele fica um pouco diferente do irmãozinho, né? Aí ele vai sentir uma diferença, depois a gente vai vendo o que está acontecendo. No primeiro momento, assim, é um choque na família. Nossa, um autista dentro de casa, a gente fica um pouco desesperado. Depois de um tempo, a gente percebe que é mais um presente do que uma situação constrangedora dentro de casa, né? Quem ainda não chegou nessa fase, tenho certeza que vai chegar, tá? Então, vamos lá. Quando eu descobri, né, que a minha filha ela era autista, por volta do ano 99, mais ou menos, que veio o diagnóstico. Então, aqui em Bragança não tinha nada assim, nenhuma linha de tratamento, né? Não que hoje tenha, né? Mas não tinha absolutamente nenhuma associação, nada, né? Nenhum tipo de reivindicação nesse sentido, né? Aí teve uma união de alguns pais daquele momento, né? Que foi fundada uma associação, que é a APAFAB, Associação de Pais e Amigos dos Filhos Autistas de Bragança Paulista, né? Vou fazer um breve resumo do que ocorreu nesse período todo, né? Não vou colocar nome de gestão de quem que é, porque isso não é importante, só vou colocar os fatos, né? Numa gestão municipal, a gente conseguiu, né, uma verba, né, e conseguimos levar os autistas de Bragança para uma clínica em Atibaia. Então, eles saíam de manhã com a van, iam para a clínica, voltavam à tarde, né? Logo na sequência, mudou a gestão, tudo que tinha avançado voltou para essa caseira de novo, ficou sem nada durante um tempo.
Depois de um tempo, mudou a gestão de novo, criou-se um local onde os autistas, né, tinham meio período, né, que era uma escola, lá como é que chama lá mesmo? Centro Integrado. Né? Aí lá houve assim, um atendimento de meio período para os autistas, né? Tem uma sala só para autistas e tudo mais. Depois de um tempo, parou, agora houve a inclusão, né? Mudou um pouco a linha de atendimento. Né? E aí a gente descobriu o seguinte, que tem uma lei, né? Essa lei é de 2001, aí foi entrada com uma ação civil pública, que ficou 10 anos com recurso, né, tribunal, até que chegou no finalmente. O finalmente foi uma notícia muito boa, né, que deu assim, a sentença obrigou o Estado a pagar os custos do tratamento de autista. Então, aparentemente, foi uma coisa muito fantástica. Né? Aí a gente pegou essa sentença, vamos fazer com que isso aconteça. Né? Então, estava escrito lá, protocolar o pedido com tais documentos na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Pegamos, vamos começar com os 10, que a gente sabe que tem muito mais, né? Autista em Bragança, né? Que está sendo identificado hoje, mas naquela época não tinha tantos assim. A gente pegou 10 autistas, demos entrada como experiência e protocolamos na Secretaria de Saúde no dia 28/9/2011. Foi protocolado. Na própria sentença, dava um prazo, né, de 30 dias para com que o Estado cumprisse a sentença. Já não era a lei, né? A lei já não foi cumprida, né? A lei estava no papel. Aí foi entrada retificando a lei, é uma sentença judicial, transitada e julgada. Também não passou os 30 dias, né? Não tomaram nenhum conhecimento. Nesse momento, a gente pegou os pais, né, que estavam na época, por intermédio da APAFAB, a gente legalizou uma entidade aqui. Tiramos todos os alvarás, alugamos uma sede, tiramos o alvará sanitário, alvará do bombeiro, contratamos profissionais na época lá, aguardando que o recurso chegasse para iniciar o tratamento para os autistas que foi feito o pedido. Né? Só que daí passou 2011, 2012, e não aconteceu nada. Acabou o recurso que a gente tinha, né, que é recursos próprios, e a gente acabou tendo que fechar o local e tomamos um posicionamento de fazer entrar com a medida judicial para reivindicar a sentença judicialmente. Né? Seria o termo técnico, Luciano, isso. Aí, a gente percebeu o seguinte, isso está acontecendo agora, né? A gente entrou com 11 processos, cada processo foi para uma vara diferente, cada processo tomou uma linha totalmente diferente uma da outra, tem processo que foi arquivado, tem processo que o juiz falou, obriga-se imediatamente o Estado a pagar o tratamento para tal clínica, tem processo que o Ministério Público foi lá, quase fechou a clínica, indicou, aconteceu de tudo ali, não existe um padrão, né? Quando você protocola no fórum, né, não tem um padrão. Então, é uma coisa que a gente tem aí como meta agora, tentar, até pedir o apoio, talvez, do Legislativo, tentar conversar com o Ministério Público, talvez, para padronizar esses processos, para que eles sigam o mesmo trilho, né, para que cheguem no mesmo objetivo. Né, o texto é o mesmo, os documentos são o mesmo, e cada um segue um caminho totalmente diferente um do outro. Né. Então, como sugestão, né, assim de como, né, a gente poderia seguir daqui para frente, seria, no primeiro momento, esse pedido junto a, vamos dizer assim, conversarmos mesmo, fazer um acordo com o Judiciário, com o Ministério Público, que siga um trilho, um caminho só, né, que a lei seja cumprida, que a sentença seja cumprida. Né. Escolhemos aí, por exemplo, uma clínica mais próxima, né, daqui de Bragança. Isso eu estou colocando como sugestão, tá? Uma clínica que seja mais próxima de Bragança, para que essas pessoas sejam atendidas lá por um período de médio prazo, 6 meses, talvez no máximo 1 ano, tá? E prepararmos aí, né, pegarmos os novos pais que estão chegando agora, os antigos, né, para fazer a gestão desse local,
fazer. Ou como aconteceu lá em Campinas, a gente agora vai começar a fazer esse tipo de trabalho, assim, de uma forma bem democrática entre os pais, para fiscalizar como está sendo feito o atendimento, as terapias, tudo mais com os autistas, né? E assim, né? Isso seria colocar um prazo aí, de 6 meses, 1 ano, para a gente conseguir atendê-los da forma correta aqui em Bragança, né? Que é o local que eles residem, que seria a coisa mais ideal, né? Para todos os pais, acredito, para todos os autistas também, porque para a própria conversa que estava o professor com a doutora aqui, né? Você vai pegar um autista, colocar num carro, levar daqui para Campinas, vai dar 120 quilômetros, só isso, aí um desgaste muito forte, né? Além do custo e tudo mais, né? Bom, basicamente, vou abrir aí a palavra aí para quem quiser perguntar alguma coisa, para a gente até, no caso, somar alguma coisa nesse sentido, né? Estou à disposição de todos, por favor. Bom, boa noite, meu nome é Patrícia, sou mãe de um menino autista de 2 anos e meio, ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, desde então ele segue tratamentos, principalmente com o ABA e com a fonoaudióloga, ele já teve um crescimento enorme, então quem tem filho com autismo é realmente uma corrida contra o tempo. Ou você corre atrás do tratamento para que essa melhora venha rápida e ele possa vir até a sair do espectro, é muito difícil. Então, eu não quero acreditar nisso, mas é possível que a nossa luta de hoje vá ajudar crianças no futuro. Então, a gente tem que ter não pode desistir nunca. A minha dúvida não ficou muito clara quanto a essa sentença que nós aí conseguimos. Caso esse dinheiro venha, na mão de quem vai, doutor Marcos? Vamos lá. Esse tratamento vai para a clínica que a gente solicitar para onde haja o atendimento, certo? Isso é uma sugestão que eu estou colocando, né? Para que o recurso já comece a ter um caminho para chegar aqui no atendimento dos autistas. Depois dos 6 meses, por exemplo, 1 ano, a gente pegaria uma associação, né? Já tem uma constituída, que, por exemplo, que pode ser utilizada e deve ser utilizada, que é a APAFAB. Pegaríamos ela e arrumaríamos um local, adequaríamos ele de acordo com a legislação, vigilância sanitária, as exigências do que necessita para que esse recurso venha, e aí pedimos lá judicialmente para que esse recurso vá para a própria associação. Tá, então, se eu entendi bem, nós, pais, teríamos voz ativa dentro dessa clínica. É isso. Na minha forma de ver, é o ideal. É o ideal. Porque a gente tem o interesse principal é nosso. A gente que toma conta dos nossos filhos, né? Tá. Seria interessante a gente fiscalizar e ver tudo que está acontecendo, né? Tá. Então, o nome da associação, Associação de Pais, né, e Amigos dos Autistas. Quer dizer, Tá. Ela foi fundada com esse fins, que os pais administram. Né? Tá. E, Fabiana, agora é uma sugestão para você aí. Obrigado, parabéns pela iniciativa, pela ajuda. E que tenha um mediador na hora das perguntas entre nós e vocês, para que nós sejamos breves e objetivos, né? Porque o tempo aqui é bem corrido, então se no próximo tiver um mediador... A gente tem bastante tempo, fica tranquilo, viu, gente? Tá? Mas na quarta-feira eu trago o mediador para ficar mais fácil. Tá bom, Pode obrigada. deixar. Obrigada. Me permita aqui, nobre vereadora, só fazer aqui algum comentário com relação à organização não governamental e ao terceiro setor em especial. Tá? Hoje, a gente é muito procurado, né, por várias pessoas, por vários segmentos, que desejam montar uma organização e já de imediato pensando, eu vou montar uma organização não governamental e de imediato eu vou acessar recursos públicos. Né? Isso, há alguns anos atrás, até acontecia, né? Mas as coisas foram mudando, principalmente por conta que algumas eram da área da filantropia e outras eram da área da pilantropia. Então, o governo foi trabalhando, foi fechando o cerco, foi fechando a torneira, e hoje fica muito mais difícil. Nós temos aqui a Rita. Rita, levanta a mão ali, ó, lá no fundo, lá. A Rita é uma especialista nessa área aí, né?
das organizações, do terceiro setor, prestação de conta, recurso financeiro, né? A Maria Isilda também já atuou na área da assistência social, né? A vereadora também. Então, o que acontece? Hoje, para você montar uma organização, você precisa pensar, né? Como a Sara disse aqui. Primeiro, para eu pensar em acessar recursos financeiros, recursos públicos, eu tenho que pensar numa sobrevivência de, no mínimo, aí, brincando, 2 anos. Tá? Para você começar, por quê? Você vai trabalhar no primeiro ano, então imagina o seguinte, você monta uma associação, um custo dessa associação para ela ter sede, para ela ter administrativo, para ela ter profissionais, para ela pagar contador e tudo, em média, aí vamos chutar, R$12.000 por mês. Da onde é que vem esse dinheiro? A princípio, a organização ela vai ter que ter os próprios associados a quem vão manter, né, Marcos, vão manter essa organização até ela chegar a ter a utilidade pública municipal e ela comprovando que ela tem capacidade técnica de gestão, capacidade técnica de administração financeira, aí ela começa a pensar em acessar recursos públicos. Principalmente porque agora, a partir de julho, me corrija lá, Rita, se eu estiver errado, sai a 13.019, que é uma lei federal que vem regularizar o acesso do recurso público, né, por entidades. E aí eles vão a cada dia mais afunilando e exigindo muito mais dessas organizações. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, vai exigir muito mais profissionalismo dessas organizações. No entanto, não quero aqui desmotivar ninguém, pelo contrário, né? Eu acho que hoje tem aí a APAFAB, né? Já existe uma organização, eu acho que em torno dessa organização vocês se mobilizarem e ajudar com que essa organização ela sobreviva aí mais um ano, que ela já tem uma existência, sobreviva mais um ano, e aí começar a elaborar projetos, captar recursos. Eu penso, né? É que essa é uma sentença judicial. Uhum. Então, esse recurso ele pode ir para uma clínica particular, privada. O governo é obrigado a pagar o tratamento. Tá? Não, eu entendi, mas um outro lado com relação à associação. Então, a associação ela iria se estruturar para poder fazer esse atendimento. Tá? Para fazer esse atendimento na cidade. Daí, o recurso, ao invés de ir para essa clínica particular, esse recurso iria para a associação. Tá? Não seria assim, da forma de pegar subvenção, não é nada disso. É pagamento do tratamento. Mas como a Sara aqui deixou claro, hoje a organização da qual a Sara pertence, né, a da Camp. Veja, quanto tempo ela chegou para conseguir acessar esse recurso e hoje ela faz um trabalho, com certeza, com excelência. Assim, essa parte administrativa, sinceramente, eu não vim preparada para responder, mas com certeza foram anos, né, de caminhos de insucessos, né, e de sucessos, mas para conseguir todas essas verbas que a gente tem, com certeza deve ter demorado anos e anos. E até que isso tenha acontecido, foi, né, o grupo das pessoas que foram entrando ali. Eu sei da história, o terreno era um terreno cedido, era um galpão de madeira, esse galpão pegou fogo, e aí um outro movimento para construir um predinho, e aí, né, toda a parte, né, realmente da lei, né, para que as coisas se constituam, né? E em Campinas vocês têm a FEPAS, que você já mencionou aqui, que dá um auxílio muito grande para as entidades, né? A federação. Em Campinas tem a FEAC, né? FEAC, né? Eles são 16 entidades de educação especial, mas eles também colaboram com outras creches e outros serviços. Mas ali a parte administrativa dessas entidades, né? De funcionários, na verdade, eles colaboram, né? O vereador Valdo, só para esclarecer um pouquinho. Por gentileza, só para identificar, para que ficar gravado aí o nome do senhor e a... Meu nome é Luciano, sou advogado da associação. É uma ação judicial de cumprimento de sentença, na qual houve uma ação civil pública que obrigou ao Estado de São Paulo a dar tratamento para pessoas com autismo. Nisso, vários municípios não têm nenhum centro de especialidades, como é o caso de Bragança,
Atibaia eu desconheço, é a região inteira. A única que tem próximo é Campinas. Inclusive, quando há uma sentença, a Secretaria de Saúde entra em contato com o advogado para colocar essa criança, ou a pessoa, em Campinas. Só que é inviável. 180 quilômetros e de volta é inviável. Então, seria o seguinte, se tivesse uma clínica especializada na região, o Estado era obrigado a pagar, se fosse 5 ou 10 mil reais o tratamento, ele é obrigado a pagar. Não tem para onde o Estado correr. Para falar bem claro. E, no caso, é para deixar... o sonho da associação é ter esse local próprio em Bragança, para que os pais... E seria assim, Luciano, doutor Luciano, um local para atender a região de Bragança? A gente vai trabalhar com a região de Bragança Paulista. Vamos supor, se esse local fosse em Atibaia, se estivesse em Atibaia, já teria tratamento, porque o Estado é obrigado a pagar. Não seria internação, seria tratamento. Né? Em alguns casos específicos, poderia haver a internação. É um caso mais complicado, mas o tratamento é 100%. Segundo, né, a gente tem aí, houve muito conversa entre pais durante muito tempo, né? A gente chegou em algumas conclusões, né? Que é assim, né? Que a maioria das famílias dos autistas, eles são de famílias de classe menos favorecidas, né? Então, quando nasce um autista dentro da família, o que ocorre? Tem que ficar um pai, uma mãe, uma tia, tem que ficar tomando conta dessa criança dentro de casa, durante muito tempo, né? Então, a gente percebeu o seguinte, que o ideal seria, o atendimento do autista, que ele seguisse o horário de trabalho da família, né? Período integral, saísse de manhã e voltasse quando os pais estão voltando do trabalho. Porque daí você está colocando mais uma pessoa dessa família no mercado de trabalho que está lá tomando conta do autista, né? Seria o ideal dessa forma. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Eu sou mãe de um menino autista que não tem o diagnóstico ainda, 6 anos. O que eu tenho é particular, correndo de um lado para o outro. A maioria das informações que eu tenho agora são de pais de autistas. Eu queria saber hoje, em Bragança, o que tem para oferecer para o meu filho na rede pública. Porque um pai hoje, para ter diagnóstico, desembolsa no mínimo R$1.000 por mês. E isso se achar um profissional bom, que não fique enrolando. Então, assim, desculpa, mas meu filho não tem tempo, não tem 5 anos para esperar. Eu preciso hoje. Hoje o que tem, o que a lei me protege, o que tem para oferecer para ele hoje. Eu tirei ele da rede pública e estou tudo particular, porque eu não tenho informação hoje em Bragança. Não adianta ter associação se não tem informação. Hoje, na rua, aí, tem muitos pais de autista que nem sequer sabem o que é o autismo. Ficam as crianças para um lado, para o outro, procurando ajuda, pais desinformados. Como eu fui. Demorei 6 anos para ter o diagnóstico, percorrendo caminhos errados, informações erradas. Então, assim, a associação é bem-vinda? É. Mas tem criança de 6, 5, 10 anos esperando hoje. Hoje é a resposta. Então, assim, se Bragança tiver um meio público, né, vamos investir nisso, sabe? Melhorar o que tem. O NAAC, então, meu filho está há 3 anos esperando, 4 anos na rede pública, passou só pela avaliação psicológica, está avaliando. Vamos ampliar o atendimento no NAAC, as atendentes são boas, toda a rede pública, toda a rede particular de psicólogo elogia o NAAC, não sei mais onde tem mais, o que eu tenho é as mães me ajudando hoje em dia com o diagnóstico. Então, assim, eu, como moradora de Bragança, não sou bragantina, mas, né, 12 anos morando aqui, eu gostaria de saber o que Bragança tem para oferecer meu filho hoje. Olha, você veja bem, é um grito de uma mãe, né, e a gente entende, esse grito deve estar na garganta de muitos pais aqui dentro. Nós vemos, né, conversando até com a Fernanda, hoje os diagnósticos estão sendo mais intensos, porque, conforme mesmo a Fernanda diz, há 3 anos atrás, a cada 1000, um era diagnosticado.
Hoje, a cada 80, um é diagnosticado. Em 3 anos, vereador. Então, você vê que é uma coisa que está muito aparentemente, recente. como está tendo uma epidemia, né? Que antigamente parece que não era desse jeito, agora é verdade, tá Marcos. É verdade. Eu me lembro da reunião que você fez aqui, Marcos, lutando. O Marcos luta, ó. Eu acompanhei o Marcos aqui no começo, Marcos, quando você está querendo criar a associação. E, olha, até hoje ele luta e não consegue manter uma diretoria da associação. É uma luta muito intensa. Mas é válido esse clamor de vocês, é válido, tem que gritar mesmo, tem que lutar mesmo, não é ficar em casa, não. Nós temos hoje na rede municipal 38 alunos autistas. 38 alunos autistas, se todos os pais desses 38 alunos estivessem aqui hoje, seria um movimento tremendo, certo? Estaria hiperlotado aqui. Então, é bom essa mobilização e aumentar mesmo, e gritar mesmo, e buscar mesmo, porque se a lei diz que tem direito, vamos buscar o direito, gente. Não tem que isso é um direito, está na lei, é um direito. Tem que buscar, não tem que se afrouxar. Essa mãe aí que espera 6 anos um diagnóstico, vamos ter que mudar isso mesmo. E sabe como nós vamos mudar? É com mobilização. Não se muda nada, em lugar algum, nem em Bragança, nem no Brasil, nem no mundo, sem mobilização. E é mobilizando, é chegando realmente os pais junto no fórum, é conversando, é dialogando, que a coisa anda, vocês podem ter certeza. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a Fernanda, porque a Fernanda tem uma vasta experiência nesta área, na rede. Então, ela tem um conhecimento grande. E ia acrescentar bastante para a gente aqui, viu, Fernanda? Eu só queria fazer uma colocação em relação ao atendimento. Nós estamos hoje, em 2015, também com uma lista de espera para atender a nossa educação especial de 40 crianças. Eu estou há 13 anos na educação especial de Bragança, né, vindo aí do histórico, desde o Centro Integrado, que o Marcos mesmo mencionou. Nós nunca tivemos, e eu trabalho com essa equipe técnica que eu trabalho ainda até hoje, nós nunca tivemos uma lista de espera, nós temos hoje. Então, são os autistas, são os deficientes intelectuais, são os de múltiplas deficiência. Então, o número está aumentando realmente. 40, Fernanda, é isso? 40 crianças? Diagnosticado na nossa rede hoje, 38, laudados. E quantos estão em nossas escolas? Quantos estão esperando o atendimento? Não, essa lista que eu digo de 40 não são os 40 autistas, tá? Nós temos outras patologias. É que, na verdade, nós nunca tivemos uma lista de espera para atendimento no NAA, e hoje nós temos. Você não tem lá, você não tem na sua estatística quantos autistas tem lá? Nós temos 38. Não, lá já na inclusão, é isso? Isso, os 38 incluídos na nossa rede. Espera, você não sabe quantos estão autistas? Por volta de uns 3 ou 4, não são muitos. Tá? Então, é que eu não posso fazer assim, passar autista na frente do deficiente intelectual, certo? Eu tenho 40 numa lista de espera. Tudo bem, mas certo? assim, não seria interessante orientar esse momento que tem pelo menos um local para colocar a lista de espera para quem não tinha essa informação, que a mãe estava pedindo ali exatamente isso. Não, a nossa mãe, né? A Michele já foi no NAA, já esteve lá. Inclusive, o filho dela está aguardando uma lista de espera. Tá. Ele está na particular, mas nós também atendemos particular. Só que ele faz parte dessa lista de espera. Sim. Por isso que hoje ela aguarda, tá? O diagnóstico dele saiu ano passado, né? Que chegou para nós, né, Michele? Acho que ela está... O diagnóstico do seu filho chegou para nós o ano passado, no final do ano passado, né? O diagnóstico fechado, certo? Não? Tá. Isso, mas isso que eu digo, com laudo, ele está com laudo. Então, mas do final do ano passado, não foi isso? Entendeu? Sim, sim. É que para essa lista de espera, isso que eu estou explicando para eles de 40, nós recebemos o laudo dele em setembro do ano passado. Né? Não, sim, mas isso também não é o NAA, né? Aí nós precisamos de... Sim. Viu, Michele?
A única forma que tem para a gente conseguir diminuir esse tempo é nos unirmos e nos organizarmos para tomar a atitude correta para que o negócio chegue no objetivo, entendeu? Porque se cada um for procurar a coisa para um lado, não vai adiantar, entendeu? Não sei. Agora, de acordo, né, com o que a mãe está falando, o que falta para o NAA? O que a gente tem que lutar para conseguir, junto ao poder público, para melhorar essa estrutura do NAA, Fernanda? Na verdade, é o número de profissionais. Os profissionais. O número de profissionais. Tá? Nós fazemos atendimento semanal das crianças com deficiência. Né? Eu queria falar um pouco sobre posso? Vamos lá. É que assim, né, há um tempo atrás, né, tinha umas salas, né, que era só para atendimento de autista lá no centro integrado, né? Aí houve uma alteração, né, seguindo a orientação da Secretaria de Educação Estadual. Não, foi uma lei. Isso é uma lei maior, Marcos. Sim. Que agora é incluso, quer dizer, antigamente era tudo centralizado, tinha uma sala, 2 salas com atendimento específico para autista. Agora tem assim, cada um tem uma página, né? A página que chama? Uma página que fica lá com ele dentro de uma sala de aula para integrar. Então tem uns pontos que são positivos, porque se adaptar é uma coisa fantástica, né? Mas tem um ponto negativo que tem alguns autistas que estão num nível um pouco severo que não vai acontecer nada com ele, vai ficar só sendo capaz de tomando conta o tempo todo, não vai ter a terapia, nada disso envolvido nisso aí. Por isso que é importante a gente tentar, né, organizar para conseguir ter um local apropriado para essa terapia, né? Oi, boa noite. Meu nome é Graziele, eu também tenho um filho autista de 2 anos e 6 meses. Com 1 ano e meio, ele foi diagnosticado com autismo e agora eu tenho o diagnóstico que é um autismo leve. Meu filho, começamos com terapia, até hoje ele faz terapia ocupacional, faz fono, natação, que é um tipo de terapia que ele gosta. E não sei se o advogado ele tem alguma informação sobre, por exemplo, plano de saúde. Entrei em contato com o plano de saúde, porque eu pago terapia particular, é um dinheiro muito bem investido, mas, né? E o plano de saúde diz que eu tenho que fazer essa terapia dele em Campinas. 2 horas de estrada, R$14 de pedágio, mais gasolina, não compensa. Compensa eu pagar uma terapia particular e de qualidade. E com uma especialista, né? Então, mas assim, eu queria saber se alguém sabe alguma informação. Eu vou tentar agora entrar com processo judicial para solicitar reembolso. Consegui na rede pública, né, Michele, eu queria até falar para você que eu consegui na rede pública, eu fui no posto do bairro onde eu moro, consegui falar com uma pediatra, ela me encaminhou, me deu um encaminhamento para o Lorenzo para fazer, já passei pelo psiquiatra infantil, legal, mas ele não está apto para atender uma criança autista. Achei muito legal, né, o interesse dele, mas não está apto. Vou passar essa semana com um neuropediatra também, não posso falar que eu não passei, e me encaminharam, pediram para eu ir essa semana falar com uma terapeuta ocupacional, também não sei se está apta a atender o Lorenzo, né, o meu filho. E eu acho que realmente devemos nos unir, solicitar. Estou na fila de espera da escola pública também, porque na escola, meu filho estuda em colégio particular, não está apta para receber ele. Eu percebia meu filho diferente, convivia pouco com ele, percebia, a escola não conseguiu ver que o meu filho brincava diferente, que ele não fazia amizade, que ele ficava rodando dentro da sala de aula. E estou na fila de espera para uma escola pública também, mas acho que realmente nós temos que nos unir, conversar sobre profissionais que realmente nossos filhos não esperam o público para poder ter um tratamento. Quem sabe conversar, para procurar um profissional particular, conversar sobre desconto, possibilidade de pagamento. Eu tenho um pai também que está com muita dificuldade de encontrar profissional
apto para atender o filho, independente de particular ou plano de saúde, SUS. Eu acho interessante a gente conversar para passar nossas informações. Tipo, eu tenho informação de terapeuta, eu tenho informação de fono, tenho psiquiatra. Estou conseguindo aqui agora, mas ainda eu tenho que ir para São Paulo, eu vou para Campinas para buscar especialista apto a atender meu filho. Então, acho muito interessante a gente se reunir, quem sabe até mesmo depois do debate ou qualquer outro dia, trocar informação para a gente poder se ajudar um ao outro, porque o desespero começa realmente com o diagnóstico. Então, obrigada. Queria falar um pouquinho, acho que vocês estão falando muito, mas vamos lá. Eu não gosto, eu tenho necessidade de falar. Bom, sem dinheiro, a gente não vai conseguir fazer nada. Isso é um fato. As coisas não vão cair do céu, certo? E a oportunidade dessa sentença judicial é o único caminho que eu vejo de esse recurso chegar. É o mais rápido. O que ele precisa é pegar, talvez pedir o apoio aqui da Câmara Municipal, dos vereadores aqui, tá? Sentar lá no judiciário e falar, vou entrar com um processo, com 100 processos judiciais, vamos supor que tenha 100 autistas em Bragança, que tem essa sentença aqui, que a gente quer o tratamento dele, para esse recurso vir para cá, para a gente poder fazer o trabalho. Levo meu filho na terapia ocupacional, nunca tem vaga para eu estacionar. Sempre tem uma vaga de deficiente. Ou seja, para mim chega. O meu filho não é deficiente. Na Constituição, ele é deficiente. Então, eu quero os benefícios de um deficiente. Peguei o laudo do meu filho, fui na Secretaria de Trânsito, hoje eu tenho uma carteirinha de deficiente para poder dirigir para o meu filho e parar numa vaga de deficiente. As pessoas olham torto para mim, porque eu ando normal. Meu filho anda normal. Ele é deficiente, pode olhar torto para mim. Eu vou parar na vaga de especial, porque o meu filho é especial. Então, a gente tem que brigar, sim. O moço olha, mas o seu filho é um autista. Foi meu amigo, o meu filho é especial. Eu quero essa carteirinha. A gente tem que brigar, a gente tem que ir atrás de conseguir. Assim como, brigando, eu consegui encaminhamento pelo SUS para conseguir terapeuta, fono, psiquiatra e neuro para o meu filho pela saúde pública. A gente tem que usar, assim, né, a consciência da gente para conseguir atingir o objetivo. Entendeu? Então, a gente tem que sentar assim. Eu sei que a gente dá uma revolta. Eu já passei por isso aí. Sabe? Minha filha está com 19 anos. Você não sabe quanta cabeçada já não deu por aí, quanta discussão já não teve em vários órgãos públicos, em várias situações. Tá? A gente tem que usar a consciência para atingir o objetivo final. Entendeu? Isso. Aí é lógico, isso aí vem do quê? Né? Daquilo que a gente está conversando. A semente aqui, que eu vejo no momento aqui, é a união, né, desses pais e a organização, para traçar a estratégia correta, para a gente conseguir atingir o objetivo final, que é o tratamento coerente, digno aqui em Bragança para todos eles. É esse o objetivo. Né? Boa noite, meu nome é Clélia, sou mãe de autista também. Meu menino tem 6 anos, está na rede municipal. Ele está sendo bem atendido, né, pelo NAA, pela PAI. Só que, na verdade, nós, em grupos de mães reunidas e pais, a gente costuma, mensalmente, estar se reunindo e colocando o que, de fato, nossos filhos precisam. E nós chegamos num acordo que precisamos, em nossa cidade, de um núcleo de atendimento especializado para os autistas, que isso, de fato, a gente não tem, porque eles são encaminhados por vários setores e ninguém fecha o diagnóstico. Por quê? Porque ele passa por um, passa por outro, e o que precisamos, de fato, é cada um ser especializado naquilo que está atendendo os nossos filhos. É esse, de fato, a nossa necessidade hoje, um núcleo de atendimento especializado só para autistas, independente da idade, seja infantil, adolescente e adulto. É essa a necessidade. Obrigada. Tanto é que a Kelly já, inclusive, me trouxe um documento pedindo esse núcleo especializado para os autistas. Nós fizemos aí um ofício, vamos encaminhar ao prefeito municipal, até se alguém estiver representando o prefeito na próxima quarta-feira, a gente já entrega, senão a gente vai
pedir uma audiência para conversar com o prefeito e entregar esse documento em mãos. Tá? Boa noite, meu nome é Mônica, sou mãe do Pedro, autista, 8 anos. E eu também, ele começou o atendimento quando era o centro integrado, né, pelo NAA, que era assim muito bom. Ele foi durante 4 anos, ele foi atendido lá. Aí ele começou na saúde mental infantil com a terapia ocupacional, e lá ele faz a psicóloga também muito bem atendido lá. E tem a Nilma, que é a professora de natação aqui, que também faz um trabalho fantástico com as crianças especiais. E agora também, eu coloquei ele, inclusive ela está aqui, a professora Iris, da FESB, que eu procurei. Onde ela está? Acho que já... Aqui, a Iris. A Yara, a professora Yara da FESB. E também, porque ele é muito seletivo com a alimentação, e eu fui procurando um lugar e outro até que eu consegui encontrá-la. Então, estou buscando com ela também um trabalho para ajudar ele nesse sentido. E, pegando o gancho, né, do núcleo de apoio, né, poder trazer a Yara, quem sabe, para o nosso núcleo, né, e ajudando. Então, acho que o que está faltando um pouco aqui em Bragança é a capacitação para professores, né? A gente teve um problema sério, né, na educação esse ano. Gostaria de perguntar para a Sara como que a educação, né, a capacitação dos professores em Campinas. Eu sei que aqui os professores, esse ano nós estamos tendo pajem, né, para os nossos filhos, e não professores. Eu sei que elas estão recebendo formação, mas a gente sabe que elas têm muito interesse em aprender, em conhecer sobre o autismo, mas o que acontece é que a gente fica, às vezes, sem saber o que fazer, né? Como que de repente, a gente sabe que uma borrachinha fora do lugar já é suficiente para a criança se desorganizar. E se a pessoa não tiver uma capacitação, isso vai ser um problema sério, né? A criança vai ter uma crise e ali ela não vai saber como lidar, ela não tem experiência. Então, eu gostaria de saber isso. Esse ano nós estamos tendo a pajem, foi assim, nós tivemos que ter várias reuniões, nós mães, para a gente até chegar nas pagens. Nós tivemos um ano sem atendimento no NAA. Então, eu gostaria de saber disso. Até quando que a gente vai ter essa certeza de que os nossos filhos vão estar na escola recebendo o atendimento certo que eles necessitam? Né? A inclusão é feita. Capacitado para isso. E precisa ser os profissionais capacitados para isso. Então, eles têm o direito de ir e vir. Então, eles precisam de pessoas capacitadas, né, para isso. Eu acho que há uma troca, né, de aprendizado aí. Obrigada. Eu disse brevemente que, em Campinas, a Secretaria de Educação... Boa noite! Boa noite! A Secretaria de Educação de Campinas, ela tem um núcleo de educação especial e nas escolas que têm as crianças com deficiência, há o processo, né, de ser encaminhado às professoras de educação especial. As professoras de educação especial têm a formação para estar orientando as professoras de sala. A Secretaria de Educação faz muitos projetos para essas capacitações, né? Já teve um ano que eles chamaram profissionais de todas as ONGs, das diversas deficiências que cada ONG trabalha, para ir fazer uma palestra, né, uma capacitação para os professores da rede. Os professores da rede poderiam ir, né, estar ouvindo e estar participando dessa capacitação. Então, a Secretaria de Educação de Campinas, através do Núcleo de Educação Especial, faz vários movimentos para a capacitação do professor de sala, mas tem o professor de Educação Especial nas escolas que têm as crianças
com algum tipo de deficiência. É assim que funciona a escola municipal em Campinas. O ano passado, eu não me lembro se foi em agosto ou setembro, depois de uma luta grande também, além dos professores de educação especial que estão nas escolas, foram contratados 100 cuidadores. A função do cuidador é, na verdade, colaborar na alimentação das crianças que não se alimentam, né, sozinhas, na ida ao banheiro, porque, por vezes, também a família tinha que ficar na escola para levar ao banheiro, para trocar uma fralda. Né? Então, aí houve a contratação de 100 cuidadores que foram destinados às crianças que as diretoras, as coordenadoras entenderam que era necessário. Né? Isso foi uma conquista do ano passado nas escolas municipais. Doutora, uma pergunta. Mas vocês não têm em sala de aula ou profissional de apoio? Um profissional para a criança que necessita. O profissional vai às escolas. Então, né? Para cada escola. Por vezes não, depende do número das crianças com deficiência. Sinceramente, qual é a regra desse número? Eu não sei, porque lá eu sei que funciona assim, né? Porque a ADACamp trabalha com esses profissionais também, a gente se conversa, né? Mas qual é a regra para ter mais que um professor de educação especial na escola? Eu não sei o número de crianças para ter mais que um. Né? Esse professor está na escola e, por vezes, tem um no período da manhã, outro no período da tarde, né? Para as crianças da educação especial. Tá. Não necessariamente para as crianças com o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Sim, mas não é um profissional de apoio para cada criança com deficiência? Não. Por vezes, eles estão na escola para 2, para 3, para 4. Né? Obrigada. Professora Fernanda, qual é a formação das nossas páginas? As nossas páginas têm pedagogia ou magistério, e nós iniciamos, na semana retrasada, a formação no NAA com ela, semanal, em específico com as páginas que estão trabalhando com crianças com autismo. Fernanda, e hoje elas têm a capacidade para estar trabalhando com as crianças hoje? Nós estamos capacitando esses profissionais. Né? Nós tínhamos as professoras, algumas com formação, outras não também. Né? E estamos hoje fazendo essa formação semanal, que a professora Lourdes, a nossa equipe também está aqui, que dá a formação, e eu que faço, que sou especialista em transtorno global em autismo. Pois não, Kelly. Professora Fernanda, eu só queria saber por que da demora da formação dessas páginas. Na verdade, elas chegaram um pouquinho depois, né, Clélia? Bem depois, vamos dizer assim, né? Do que a gente até esperava. A gente teve que esperar por uma atribuição delas. Então, na verdade, elas começaram, acho que uma semana antes da gente iniciar a nossa formação. Tem como você explicar para a gente por que não teve essa atribuição já no começo do ano, quando voltou às aulas, que eles tiveram que ficar na casa? Na verdade, Clélia, isso acontece desde 2002, que nós temos as salas, o CF, a atribuição de professor de apoio. A gente sempre procura fazer essa atribuição já no final do ano, mas a gente não dá conta. E isso, na verdade, a secretaria aqui, né, poderia estar explicando um pouco melhor para você. Talvez uma supervisora, por conta de questão mesmo de atribuição das demais salas da rede. Então, uma coisa depende da outra. Precisam ser primeiro atribuídas as salas regulares, para depois afastar o profissional para professor de apoio. É uma coisa que a gente sabe que precisaria começar junto, a gente gostaria muito que acontecesse, mas é um pouco difícil. A gente vem ainda lutando por isso. E você pode explicar para a gente um pouquinho, né, da formação, que tipo de formação elas estão tendo? Qual a orientação que elas estão tendo para trabalhar com os nossos filhos na escola? Na verdade, nós tivemos apenas 2 semanas ainda. Nós estamos começando com elas, bem lá do comecinho mesmo, tá? Passando todas as orientações, parte teórica, nós vamos fazer parte prática com elas, confecção de material, confecção de agenda. Tudo que um autista, incluído hoje, precisa, nós vamos dar essa capacitação, essa formação para elas. Muito obrigada. Tá bom? A administração do Fernão e da Alguete tem uma forma de administrar no geral.
né? E chegou a hora, esse momento agora, também de estar voltando essa atenção diferenciada para esse público, né, de atendimento nas escolas. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar do que eles estão realizando agora. A Fernanda, ela é muito capacitada para isso e, com certeza, é aquele negócio, né? A associação vai dar uma guinada agora, vocês vão dar uma guinada agora, mas também a administração, Fernão e o Guedes, também está dando outra guinada, que vocês vão gostar muito, vocês podem ter certeza. E outra, é uma administração aberta ao diálogo, né? Venham sempre conversar, não tenham receio de conversar com a secretária ou de conversar com a Fernanda, né, Fernanda? Às vezes fica com medo, né? Não tenham, porque a Fernanda está muito aberta para estar dialogando com vocês, né? E juntas, criando e suprindo as necessidades que vocês com certeza precisam. E outra, vocês têm aqui uma bandeira muito forte aí, que é a Fabiana e o Valdo, que estão aí, ó, né? Lutando também junto. O movimento engrossou. Então, vocês podem ter certeza que vocês, a partir de agora, vocês vão ter um ganho muito maior do que vocês já tiveram até hoje. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu sou mãe do Nicolas, ele é autista também, tem 7 anos. O ano passado, o Nicolas teve uma professora de apoio. Ele se alfabetizou e ela ficava com ele desde o início, desde que ele entrava na sala de aula, ficava até o horário do final. Esse ano, o Nicolas tem 15 dias que está com a página e ela só fica com ele 4 horas em sala de aula. Ela chega às 4, ela chega às 2 e vai embora às 5, quase 6 horas ela vai embora, então são 4 horas. Eu gostaria de saber por que outras mães, as páginas ficam o dia todo, Fernanda, e com o Nicolas somente 4 horas. Patrícia, essa é uma situação provisória. Das páginas que foram atribuídas para todos os autistas, só 4 estão com 2 autistas, e elas trabalham 8 horas. Então, nós fizemos uma divisão justa de carga horária. 4 horas para um, 4 horas para outro. Isso é temporário. Hoje mesmo, eu já conversei com a minha supervisora, nós estamos solicitando uma para cada aluno. No caso, na escola que o seu filho está, o Nicolas tem essa página que fica com ele e, no outro período, fica com outro Nicolas. Com outro Nicolas na parte da manhã. Isso já está sendo providenciado. Ele vai ter uma página de 5 horas só para ele. Entendi. É temporário. São só 4 dentro de 28 páginas, tá? Entendi. Mas essa situação vai ser já muito obrigada. Sanada, tá bom? Boa noite. É José Eduardo. Pelas colocações do doutor advogado, não sei o nome dele? Luciano. Luciano, essa questão, Marcos, da obrigação de fazer do Estado com relação ao atendimento aos autistas, a Fabiana já completou a questão de levar ao prefeito a situação de um núcleo, alguma coisa assim. Eu passei uma mensagem no celular do Valdo ali da possibilidade de, não é minha área, não tenho nada de entendimento nessa área, né? Mas se pudesse ser feito, Marizilda, Fernanda, que uma questão a questão da educação. A outra é do atendimento de uma equipe multidisciplinar. Na questão do multidisciplinar, se há a possibilidade dessa verba do governo do Estado, ainda que seja animado por uma ação individual do pai, do autista, que se pudesse vir esse recurso para o município, criasse um centro de especialidade de tratamento de autismo. Aí sim, fazia parceria com o município. Eu não sei se teria que vir para uma clínica particular, como vocês falaram. A segunda sentença é individual. Sim, mas ela porque poderia... a sentença é ação civil pública, não é assim. Mas ainda... Não é a prefeitura que pediu dinheiro para isso. Sim, mas ainda que ela era que ela seja individual, a associação, ou seja, de alguma forma... A associação não pode pedir. Não, individual sim, mas que seja levada, que tenha um núcleo de atendimento do município e que possa dar essa verba específica para esse tratamento. Espera um pouquinho. Vamos cair na real. O trabalho que dá para tirar um dinheiro do Estado é um absurdo. Só tirar de lá para jogar tirar o governo do Estado para jogar para o município. Específico para um centro de especialidade de tratamento de autismo. É nesse sentido que eu estou colocando. Ela não pode ser colocada num caixa único. Esqueça, porque se for, não vai ser
colocado para Não, isso. porque a gente, assim, segundo a gente tem de experiência nesse sentido, é uma coisa que não funciona. Caiu dentro de recurso, dentro de organização governamental, organização pública, o dinheiro some lá, você sabe como é que funciona? Você pode fazer Olha através de um país, fundo municipal específico, Valdo, a possibilidade disso? Quando ele é criado para um fundo específico, ele vai ser destinado a isso ou não, Marizilda? Tá, então vamos lá, para fundo específico, então vou contar uma coisa melhor. Tá? Dentro da sentença judicial, que o governo não cumpre, ó, para você ver, você está falando por que eu estou contrário a esse posicionamento. O governo do Estado, por exemplo, não cumpre a lei, não cumpre a sentença, você é obrigado a executar a sentença. Ó, para você ver. Né? Muda uma gestão, complica tudo. Então, dentro da sentença, tem uma multa de R$50 mil por dia, por atraso, dá 30 dias de prazo para o Estado pagar o tratamento. Aí ele dá assim, depois dos 30 dias, R$50 mil de multa por dia para um fundo destinado para atendimento de pessoas especiais, certo? Então, nessas ações que tem aí, deve ter mais ou menos uns... Depois que a gente protocolou na Secretaria da Saúde, tem mais ou menos uns 600 milhões de multa que o Estado vai ter que pagar para um fundo. Nesse sentido, eu concordo, que daí esse recurso não é para tratamento, é uma multa por não cumprimento de sentença judicial, que está acontecendo com o governo do Estado hoje, que não está cumprindo. Entendeu? Aí tem recurso que pode ser usado, sim. Mas aí vem do quê? Vem de saber quem... A gente pode pedir esses processos individuais, por exemplo. A gente já pediu para pagar a multa. Eu tenho convicção que isso aí vai virar um precatório, sei lá o que pode acontecer, mas esse recurso podia ir para um fundo, como a lei diz, né? Podia pedir para o jurídico da prefeitura, sim, ou o jurídico da Câmara verificar para onde vai essa multa. Que não vai para... Permita, nós temos a boa sugestão do secretário Zé Eduardo, é secretário de Obras da Prefeitura. Nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ok? E dentro do Conselho você tem um fundo, tá? Assim como tem o fundo da pessoa, do pessoa idosa, fundo da criança e do adolescente, esse fundo poderia receber, sim, recurso de fundo a fundo. Pode receber recurso de organizações privadas. E quem faz a destinação para onde é que vai é o Conselho. A gestão é feita pela Prefeitura, mas o Conselho é quem vai dizer... Aí vamos lá, a gente está falando aqui de atendimento para autista, sim, colocado para as famílias administrar. Sim. Aí você pega o recurso público e põe o poder público para governar. Mas aí a sugestão, Marcos, a sugestão é assim, esse fundo, esse valor, ele vem casado, ou seja, ele vem especificamente para isso, ele não pode ter não pode ter desvio, e não pode. Então, eu queria até ter dentro das ações, eu queria dar um horário apropriado, assim, a gente sentar para conversar sobre isso. Dentro dessas 11 ações, tem uma multa absurda para o Estado. Excelente, seria... Quer dizer, esse recurso existe, viu, secretário? Esse recurso, dentro dessa multa, da multa de atraso, de não cumprimento de sentença judicial, tem em torno de 600 milhões de multa que o Estado de São Paulo tem que pagar. Quer dizer, você podia sentar junto com o jurídico da Prefeitura, o jurídico da Câmara, pegar esses processos que são individuais e verificar se é possível que essa multa venha para Bragança, esse recurso venha para Bragança. Entendeu? Mas não o tratamento em si, o tratamento é para pagar o tratamento. Tá? Entendeu? São coisas distintas. Um é a multa de atraso, o outro o recurso vem para pagar o tratamento, não para pagar fundo. Que a sentença veio nesse sentido. É obrigação do Estado de São Paulo pagar o tratamento. Né? Entendeu? E o próprio Fundo Municipal de Saúde poderia... o próprio Fundo Municipal da Saúde poderia receber. É uma boa ideia, viu? É uma boa proposta, viu, nobre vereadora? A gente fica como sugestão, Zé, muito obrigada, para a gente poder estudar depois aí com os pais e com o jurídico para ver se tem possibilidade.
Obrigada. A Rita gostaria de acrescentar alguma coisa, Rita? Eu vi você, a Rita é do Departamento Financeiro da Prefeitura e cuida da parte do terceiro setor. Ajuda a baixar aí para ela aí. Ela que... Boa noite a todos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é que eu estava conversando com o Zé Eduardo ali. Momentaneamente, o que a Prefeitura poderia tentar fazer para ajudar é aumentar o seu atendimento né? Aumentar a equipe multidisciplinar para essa fila de espera diminuir. Certo? Então, Também. Fabiana... Aí eu tenho dúvidas, eu tenho algumas dúvidas. Pode. Com relação com receber profundo, não há... Mas precisa Porque... ver relação Secretaria de Estado, da Saúde e município, né? Como é que fica? Mas você pode receber fundo a fundo, federal, municipal, estadual, multa, você... Né? Primeiro lugar tem que ver se... For direcionada para o fundo. Isso. Primeiro ver se tem que ver se Mas já tem... casado, já com a destinação para onde vai ser aplicado. Isso pode ser feito. É uma boa ideia. Tem que fazer uma checagem, ver se existe esse fundo que diz a sentença, entendeu? Que nem a gente sabe. Vamos logo brincar! Então tem que, na sentença, constar que vem para o Fundo de Saúde. Daí o Fundo de Saúde pode receber sim. Mas na sentença que for determinado. Daí sim. Eu estou sem a sentença aqui, depois, no momento apropriado, a gente verifica para que fundo que vai indo, se caso o Estado pagar essa multa, né? Se caso ele pagar. Mais alguma? Bom, mais alguma pergunta? Para quarta-feira. Gente, vou lembrar, então, vocês, né? Quarta-feira, nós temos aí mais duas pessoas que vêm para enriquecer essa semana, que é, como a doutora Sara falou, né? A doutora Ana Elisa, que é pediatra e neuropediatra, e uma outra doutora Sara também, que é psiquiatra infantil, tá? Então, isso acontece nessa quarta-feira aqui dessa semana, dia 1º de abril, a partir das 18h30 aqui na Câmara Municipal. Queria muito que vocês viessem para a gente depois dar sequência do trabalho, porque esse foi o primeiro passo. A gente está colhendo informações para depois a gente decidir onde é que nós vamos seguir, né? Temos várias sugestões aqui que foram colocadas hoje. A doutora Sara, né, mostrou aí toda a estrutura de Campinas. Eu acho que a gente tem que caminhar para ter uma estrutura dessas. Como disse o professor, né, vamos conhecer, eu quero muito conhecer essa estrutura de Campinas, doutora Sara, para entender bem do assunto e saber cobrar e pedir aqui também para a nossa cidade. Obrigada, né, de coração da senhora ter atendido o nosso pedido. Agradeço também o Marcos. Tem aí a sugestão do Marcos do Ministério Público, da gente sentar, conversar com o Ministério Público, de também dar prosseguimento à associação que já existe, né? A gente nem sabia que tem uma associação aqui em Bragança, mas já existe essa associação. Muito obrigada, Marcos. Vamos buscar também conversar e ampliar essa discussão. O NAA, né, Maria Fernanda, aqui... O NAA legalizada, né? Ele está falando que a associação está legalizada, tá, gente? A Associação de Bragança aqui. O NAA, que a gente só recebe elogios do trabalho do NAA, parabéns. Vamos lutar aí uma outra sugestão para aumentar essa equipe do NAA, para poder atender mais crianças aí que estão na fila de espera, né? E as dificuldades também que as mães me passaram aqui hoje, estão todas anotadas para a gente discutir, né, sobre capacitação de professores, né, dos professores de apoio, né, que trabalham aí com as crianças, de uma equipe multidisciplinar, enfim, a dificuldade de diagnóstico também. Então, eu estou colhendo, gente, é o primeiro passo, a gente está aqui hoje colhendo as informações, né, de pais e responsáveis pelas crianças, do poder público, né, da sociedade. Nós vamos sentar depois disso, né, depois que acabar essa semana, e a gente vai ver que rumo vai tomar.
tá bom? Agradeço mais uma vez ao Valdo. O Valdo é muito entendido, né, sobre associação, né, sobre organizações, e uma pessoa muito inteligente, ajuda muito aqui na Câmara Municipal. Pedi ajuda do Valdo, ele prontamente nos atendeu e vai ser para a gente um grande apoio também nessa luta, tá? Vocês podem contar com o Poder Legislativo, a gente está aqui primeiro para mobilizar, né, para promover essa mobilização, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso, né? Então, aqui hoje surgiram novas ideias, né, de políticas públicas também, para a gente poder assegurar uma qualidade de vida melhor para todos, tá bom? Muito obrigada, espero vocês, então, na quarta-feira. Boa tarde. Boa noite.